Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou passar aqui nesse vídeo a reunião do Trump com o Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre o acordo de paz com a Rússia, né? Que eles estão em guerra e o Trump tá tentando apaziguar e assinar um acordo de paz entre os dois. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo e qual o interesse do Trump por trás disso, né? Em servir como conciliador ali. E o porquê que ocorreu essa pataquada, né, vou chamar assim, na mídia, acabando com a reputação do Zelensky para todos os americanos. Enfim, vocês vão entender isso no decorrer do vídeo. Bora comigo. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a entrevista dublada para a gente entender melhor. E vou fazer como eu fiz em outros vídeos, fazendo alguns comentários, né, a respeito da reunião. É pelo bem dos Estados Unidos da América e pelo bem do mundo. Estou alinhado com o mundo. E quero encerrar isso. Você vê o ódio que ele tem por Putin. É muito difícil para mim fechar um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo, e eu entendo isso. Mas posso te dizer que o outro lado também não está exatamente apaixonado por ele. Não é uma questão de alinhamento. Estou alinhado com o mundo. Estou alinhado com a Europa. Quero ver se conseguimos encerrar isso. Você quer que eu seja duro? Eu poderia ser mais duro do que qualquer ser humano que você já viu. Mas você nunca vai conseguir um acordo desse jeito. Então é assim que as coisas são. Veja, por 4 anos nos Estados Unidos, tivemos um presidente que se posicionou em coletivas de imprensa e falou duro sobre Vladimir Putin. E então Putin invadiu a Ucrânia e destruiu uma parte significativa do país. O caminho para a paz e o caminho para a prosperidade talvez seja o da diplomacia. Já tentamos o caminho de Joe Biden, de bater no peito e fingir que as palavras do presidente dos Estados Unidos importam mais do que suas ações. O que faz os Estados Unidos um bom país é a nossa postura diplomática. É isso que o presidente Trump está fazendo. Posso fazer? Ou seja, o cara falou aí, falou, só farofa, né, gente? Só pra poder puxar o saco do Trump, né? Totalmente desnecessária essa segunda parte aí da fala do Vance, né? Mas, ok, quis dar uma puxadinha de saco pra introduzir a fala do Trump, né? Fazer uma pergunta? Ok. Ele ocupou uma grande parte da Ucrânia, parte do leste e a Crimeia. Ele ocupou em 2014 por muitos anos. Não estou falando apenas de Biden, mas naquela época era Obama. Depois o presidente Obama, depois o presidente Trump, depois o presidente Biden, agora o presidente Trump, e que Deus abençoe o presidente Trump, pois agora vai pará-lo. Mas, durante 2014, ninguém o parou. Ele simplesmente ocupou e tomou. Ele matou pessoas. 2014? Eu não estava aqui. Como sempre, o Trump tentando tirar o dele da reta, né? Falando, não, mas nessa época não tem nada a ver com isso. Porque eu nem tava lá governando. Durante 2014 até 2022, a situação foi a mesma. Pessoas estavam morrendo na linha de contato. Ninguém o parou. Você sabe que tivemos conversas com ele. Muitas conversas bilaterais. E eu assinei um acordo com ele. Eu, como novo presidente, em 2019. Eu assinei com Macron e Merkel. Assinamos um cessar-fogo. Todos me disseram que ele nunca iria romper. Assinamos um contrato de gás com ele. Mas depois disso, ele rompeu o cessar-fogo. Ele matou o nosso povo. E ele não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não a fez. Que tipo de diplomacia você está falando? O que você quer dizer? Aqui, gente, antes de deixar o babacão falar ali, eu vou explicar, né? Quem pegou essa fala, assim, eu acho que a maioria entendeu, mas quem é americano bitolado vai falar que ele confrontou, né, o Trump. Mas não. A única coisa que ele tá querendo entender ali ele já fez um acordo de paz de cessar-fogo com o Putin e não funcionou, né? Os dois assinaram ali, tudo certinho, o acordo, né? Entre as cláusulas lá tava dele trocar prisioneiros, né? Os dois trocarem, né? Prisioneiros e tal, justo, né? E o Putin não cumpriu, ele quebrou o acordo, né? Então, assim, ele pergunta ali para a equipe do Trump, né? O que vai ser de diferente, né? Que me dê a segurança
de que a Rússia vai cumprir esse novo acordo, sendo que o feito comigo já descumpriu? Ele só fez uma pergunta, que inclusive ele ainda perguntou se poderia fazer, né? Você vê, eu posso fazer uma pergunta do tipo assim, na humildade. E olha só, olha onde vai desembocar isso. Estou falando do tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Senhor presidente, com todo respeito, acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar discutir isso diante da mídia americana. Detalhe, quem chamou a mídia foram os próprios americanos, tá? Então, assim, o Trump quis colocar esse bando de jornalista que aí, nesse vídeo não dá pra ver, mas eu vou ver se eu acho uma foto que pega os jornalistas pela parte de trás desses sofás aí, pra mostrar pra vocês que ali tava cheio de gente que não devia estar ali. Inclusive, o Vance também não devia estar ali. Porque eu não sei se vocês repararam, o Trump tava ali tirando até um cochilo, né? Parecendo o Biden. Na poltrona ali. E, de repente, o cara pegou e falou, não, é desrespeitoso perguntar isso. Mas o cara perguntou na maior humildade, gente. E o cara, não, mas é desrespeitoso. Do tipo assim, querendo fazer uma tempestade em copo d'água de algo que só aconteceu na cabecinha dele, né? Botando pessoas à força para a linha de frente porque tem problemas de pessoal. Você deveria estar agradecendo ao presidente por ter... Aí ele já jogou que o cara tava tentando, além de tirar, né? Ele já jogou que além do cara tá com a tendência de tirar o presidente Trump na frente da mídia, né? Ainda jogou que ele tem problema de pessoal, né? Ou seja, uma exposição que não tem nada a ver ali com o momento, né? E ele faz questão de jogar na cara que ele tá com problema ali de recrutar soldados pra linha de frente, enfim. Sabe? Uma coisa nada a ver. Para acabar com esse conflito. Você sabe o que acontece no meu país? Eu vi e acompanhei as histórias, e eu sei o que acontece. Vocês levam as pessoas para passeios de propaganda, senhor presidente. Você discorda que tem problemas para recrutar pessoas para o seu exército? E você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando impedir a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do início. Primeiro de tudo, durante a guerra, todos têm problemas, até vocês. Mas vocês estão bem e não sentem isso agora, mas sentirão no futuro. Você não sabe disso. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Você não está em posição de dizer o que vamos sentir. Aqui, gente, o Trump foi meio burro, tá? Sendo bem sincero. Ele entendeu o negócio no literal da palavra. De que o Zelensky falou, porque, gente, a língua nativa do Zelensky não é inglês, tá? Ele é eslavo, né? Então, assim, ele tá fazendo de tudo pra poder se comunicar com o Trump em inglês. Só que se nota, na entrevista original, que o inglês dele é bem limitado, né? E normal, ele não nasceu nos Estados Unidos, né? Ele não tem a obrigação de saber gírias, saber colocações informais, de saber palavras que têm duplo sentido. Ele não tem obrigação nenhuma de saber. É como eu, como qualquer brasileiro ou como qualquer imigrante aqui nos Estados Unidos, que aprende aquele inglês teórico, né? De literatura, de livros. E muitas das vezes, isso é muito diferente do dia a dia aqui na prática, né? Que é a linguagem informal, que é a linguagem que o pessoal se comunica. Então, vocês têm que entender que ali ele quis dizer o quê? Que, vocês não estão entendendo isso agora, mas vão entender no futuro o porquê que isso está acontecendo. Só que o Trump ali entendeu no sentido literal. Falou assim, não, ele quer dizer como que a gente vai se sentir? Como assim? Né? E não foi nada disso. O cara só deu o contexto da situação. De que hoje vocês podem não entender o que a gente está passando com essa guerra. Mas futuramente podem sim. E o Trump não, achou que ele estava querendo impor um sentimento, né, de como os Estados Unidos deveriam se sentir com relação a isso, entendeu? Houve totalmente uma falha de comunicação ali, e por isso que eu sou a favor de, quando são dois países discutindo algo tão sério, eles deviam ter colocado um tradutor ali, por N motivos, tá? O tradutor, que é o intérprete, né, além dele filtrar muitas coisas de uma parte da outra, ele ainda pode traduzir o sentido do que aquilo tá, do que um quis dizer, né, pros ouvidos do outro, tá? Então não ocorre essa falha aí de um entender uma coisa e o outro falar outra coisa, entendeu? Então eu acho que faltou um intérprete aí, né, mas depois vocês vão entender o porquê que os Estados Unidos não tava muito interessado, né, nessa negociação que tá ocorrendo aí nessa reunião.
Vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Neste momento, você não está em uma posição muito boa. O Zelensky ainda tenta, né, se explicar que não foi muito aquilo que ele quis dizer, né, ainda tenta usar outras palavras, mas o Trump não deixa ele falar, você viu? Coloca o dedinho dele ali e fala, não, você não tá na posição de falar nada. Colocou em uma posição muito ruim. Desde o início da guerra, você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Com a gente, você começa a ter cartas. Agora, você não tem suas cartas para jogar. Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país que te apoiou. Muito mais do que muita gente disse que deveria. Nesta reunião inteira você disse obrigado? Olha lá, o desnecessário falando agora, ó. O desnecessário. Você disse obrigado? Tipo, o cara já deu várias entrevistas antes dessa reunião, agradecendo. Ele sempre deixou claro que ele era grato a quem apoiava ele, a Europa, aos Estados Unidos. E aí, nessa reunião, você já falou obrigado? Porra, nem terminou a reunião ainda pro cara agradecer, sabe? E o Vance já quis, né, meio que assim, cortar o assunto pra isso, né? Pra parecer o quê? Pra dar a entender que o Zelensky é um mal agradecido. O que a gente vê ali, né, dá pra ver que não é verdade, que ele ainda não teve a oportunidade de agradecer, né? E se assim, é que a cultura dele é de eslavo, gente. Então, o que acontece? Ele é aquele cara que fala o que tem que falar e pronto, né? Mas se ele tivesse a malemolência ali de um intérprete, ele poderia falar, não, tudo bem, eu estou pronto para agradecer, né? Posso fazer isso agora ou você prefere no final? Entendeu? Teria uma quebra ali de postura, né, ditatorial do galo índio aqui. Da Pensilvânia e fez campanha para a oposição em outubro. Diga algumas palavras de gratidão para os Estados Unidos da América e para o presidente que está tentando salvar seu país. Por favor, você acha que só porque fala alto sobre a guerra, pode falar? Ele Falou com o protegidinho do Trump, e o Trump já, opa. Ele não está falando alto, não, ele fala assim porque eu sou surdo e ele costumou falar assim. Ficaria mais bonito ele falar isso, né? está falando alto. Seu país está em grande dificuldade. Não, você já falou muito. Seu país está em grande dificuldade. Vocês não estão vencendo. Vocês têm uma A parte ali ele falou, eu sei. Não traduziu, tá? boa chance de sair bem por causa de nós. Desde o começo da guerra estamos resistindo e somos gratos. Demos a vocês, por meio do antigo presidente estúpido, 350 bilhões de dólares. Vocês não tinham nem equipamento militar. É isso aí, eu não sei, tá? Porque rezam as línguas aqui que o Zelensky fala que deu 100 bilhões, né? E o Trump no começo falava que tinha dado 500 bilhões, mas na verdade aí fizeram uma apuração de quanto foi dado para a Ucrânia, né? Os Estados Unidos forneceu para a Ucrânia, parece que em torno de 120 bilhões, tá? Então não é 350, que o Trump tá querendo aumentar um pouco aí, tá bom? Nós demos para vocês equipamento militar. Se vocês não tivessem nosso equipamento militar, essa guerra teria acabado em 2 semanas. Em 3 dias. Vai ser muito difícil negociar assim. Apenas diga obrigado. Sabemos que existem discordâncias. Olha lá o trouxa. Eles já estão em outro assunto e o cara, não, apenas diz obrigado, só isso que importa. Então, vamos discutir essas discordâncias de forma direta, em vez de tentar debater isso na mídia americana quando você está errado. Nós sabemos que você está errado. Mas veja, eu acho que é bom para o povo americano ver o que está acontecendo. Acho que isso é muito importante. É por isso que mantive essa conversa por tanto tempo. Você precisa ser grato. Você não tem as cartas na mão. Você está encurralado lá. Você tem pessoas morrendo. Vocês estão ficando sem soldados. E você diz, eu não quero um cessar-fogo. Quero fazer isso e aquilo. Olha a cara do Zelensky de tipo, hã? Eu falei isso? Eu não falei que eu não quero um acordo de cessar-fogo. Ele até meio que deu aquela afastadinha surpresa, assim. Eles estão colocando coisa na boca do cara, sendo que o cara não disse isso.
Se você conseguisse um cessar-fogo agora, eu te garanto, você aceitaria. Assim, as balas parariam de voar e seus homens parariam de morrer. Mas onde estão as garantias desse cessar-fogo? Nosso povo já ouviu essa história. Os acordos antigos não foram comigo. Isso foi com um cara chamado Biden, que não é uma pessoa inteligente. Isso foi com Obama. Com licença. Isso foi com Obama. O Trump tentou jogar a culpa no Biden, aí o Zelensky falou, não foi o Biden, foi o Obama. E aí o Trump, dá licença, não me interrompa. E eu dei a vocês lança-mísseis para destruírem todos aqueles tanques. A verdade é, Obama deu lençóis e Trump deu lança-mísseis. Você tem que ser mais grato. Deixe-me te dizer, você não tem as cartas na mão. Com a gente, vocês têm as cartas na mão. Mas sem a gente, vocês não têm nenhuma carta. Senhor presidente, Vai ser um acordo difícil de fazer, porque as atitudes precisam mudar. e se a Rússia quebrar o cessar-fogo, quais serão as consequências? Aí, ó, uma repórter teve que interromper e fazer a mesma pergunta que o Zelensky tá tentando fazer e o Trump não entende. Aí a repórter fez a pergunta. E o Trump fala, o que ela disse? Bom, e se eles quebrarem? E se qualquer coisa acontecer? Por que eles quebrariam? Eles quebraram o cessar-fogo com o Biden. Porque eles não respeitavam o Biden. Eles não respeitavam o Obama. Eles me respeitam. Deixe-me te dizer, Putin passou por muita coisa comigo. Ele enfrentou uma farsa de perseguição, onde usaram ele e a Rússia. Você já ouviu falar desse caso? Foi uma farsa envolvendo Hunter Biden, Joe Biden e Hillary Clinton. Foi um esquema dos democratas. Ali o Zelensky já mostra que tá sem paciência, né? Dá até aquela respirada funda assim, porque vê que não vai chegar a lugar nenhum. O papinho é o mesmo, eles não têm garantia nenhuma de que esse acordo vai dar certo. E o Zelensky ali, ó, a carinha dele, já percebeu isso, né? Porque se tivessem as garantias, eles falariam ali, não tem por que esconder. Mas eles não têm, aí eles ficam com esse papinho aí enrolando. Por isso. E ele passou por tudo isso. Não acabamos em uma guerra. Ele foi acusado de tudo isso. Ele não tinha nada a ver com isso. Mas ele não rompeu nenhum acordo comigo. Ele quer fazer um acordo. O problema é que eu te fortaleci para ser durão. E eu não acho que você seria durão sem os Estados Unidos. E seu povo é muito corajoso. Mas ou vocês fazem um acordo ou vão se desgastar. E se nós sairmos, vocês terão que lutar. E eu não acho que isso será bonito. Vocês não têm as cartas. Mas, uma vez que assinarmos o acordo, vocês estarão em uma posição muito melhor. Mas vocês não estão demonstrando gratidão. E isso não é algo legal. Certo. Acho que já vimos o suficiente. É, gente, vocês viram aí a palhaçada que foi. Até parece que o Trump tá querendo arrumar uma desculpa para tirar o apoio à Ucrânia. Vocês não acham? E se eu falar para vocês que isso é real? E é exatamente isso o que ele tá pretendendo fazer. Bom, eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Na época das eleições, o Zelensky procurou o Trump e propôs um acordo, falando assim, olha Trump, se você vencer, eu facilito o acesso aos minerais que tem na Ucrânia, que sempre foi interesse do Trump, não só dele, mas de vários países, né? Eu ofereço acesso aos meus minerais, né? Eu facilito ali sua entrada para poder retirar esses minerais e em troca você me dá uma segurança de cessar fogo. E como eu já falei em vários vídeos meus, o Trump ele sempre teve o perfil muito negociador, né? Então, por exemplo, se você chega no Trump e fala assim, olha Trump, eu tenho aqui 10 maçãs. Eu quero dividir com você para você não ficar com fome. Então, eu vou ficar com 5 para mim e te dou 5 maçãs, né? Meio a meio, dividir igual. E a gente senta ali e faz um piquenique. O Trump vai olhar para você e vai falar assim, não, 5 maçãs só? Eu sou o Trump. Eu governo os Estados Unidos. Como assim 5 maçãs só? Não. Me dá aí 8 maçãs. Você fica com 2. Fala pra todo mundo que você é muito agradecido por eu ter te deixado com 2 maçãs, que já eram dele, tá? E a gente faz o acordo. Aí o cara fala, bom, eu sou o lado mais fraco, eu nem tô com tanta fome assim, né? E vou ser reconhecido pelo Trump, então eu fico com 2 maçãs, deixo 8 pra ele e a gente assina um acordo. Aí assina lá. Aí você pensa o quê? Que o Trump vai sentar ali com você e fazer o piquenique? Não. O
que ele vai fazer? Ele vai falar pra você sentar lá, comer as 2 maçãs quietinho. Vai pegar as 8 maçãs que ele ganhou de você, ganhou entre aspas. Vai levar lá pra Casa Branca. Vai colocar as maçãs numa vitrine. Vai chamar a mídia toda. E vai falar assim, olha o que eu conquistei pros Estados Unidos da América. Essas 8 maçãs deliciosas e saborosas, raríssimas, que vieram lá da macieira de sei lá da onde, né? Onde a colheita dessas maçãs é feita de bicicleta por lindas fadas do campo. E eu conquistei tudo isso porque eu sou o representante dos Estados Unidos. O melhor, o mais indicado para conseguir que esta terra nunca fique em falta de maçãs. Comigo eleito e reeleito, vocês nunca vão passar vontade de maçã. Porque eu sempre vou conseguir maçãs como essas para minha população de americanos. Tá? Então é mais ou menos isso. Foi mais ou menos assim que ele fez com Zelensky naquela época. Tá? Ele falou assim, não, peraí, Zelensky, só facilitar o meu acesso aos seus minerais? Não. Eu sou o Trump. Eu mereço muito mais que isso. Eu represento os Estados Unidos da América. Então, tem uma contraproposta para você que vai beneficiar todo mundo. Na verdade, ele. Você me dá 50%, né, metade, de todos os minérios das terras raras que você tem aí na Ucrânia. E a gente fecha o acordo. Aí o Zelensky falou, o quê? Calma aí. Já tô facilitando ali pra você pegar um pouco e você quer metade de tudo que eu tenho? Epa, aí não tá, né? Aí acabou que eles não fecharam o acordo, né? Isso era eleições ainda, tá? O Trump nem havia sido eleito. Aí ele acabou jogando na cara do Zelensky que tinha dado 500 bilhões de dólares em armamento pra guerra, né? Tinha financiado a guerra em termos de armas pra Ucrânia, pra se defender da Rússia e blá 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 blá, o que não foi verdade. Na verdade, o Zelensky falou que foram em torno de 100 bilhões, né? Não foram 500. E aí parece que um levantamento apontou que, na verdade, o número certinho mesmo foi 120 bilhões, né? Mas não chega nem perto desses 500 bilhões que o Trump citou. O Zelensky já falou, não, mas espera aí, na época que essa ajuda foi oferecida, né? Não me falaram que eu tinha que devolver isso. Falaram que era uma espécie de ajuda humanitária, não sei se essa é a palavra melhor para descrever, ajuda humanitária em termos de guerra, né? Mas, enfim, foi uma ajuda sem querer receber de volta, né? Então, em nenhum momento falaram que eu tinha que reembolsar isso de alguma maneira. Seja em dinheiro, seja em armas ou seja em minerais, que é o que você tá me exigindo agora. E aí, não entraram em acordo. Zelensky voltou pra Ucrânia, continuou guerreando lá. Trump foi eleito. Daí, quando Trump foi eleito, a Europa, que só tava ali espiando por cima do muro, falou assim, putz, o Trump foi eleito, vai acabar fechando acordo com a Ucrânia, porque a situação da Ucrânia não tá muito boa. Então, por ser pressionado, né, para ter mais armas, né, a Ucrânia vai acabar cedendo pro Trump aquele acordo. Mas eu, né, no caso a Europa, também quero esses minérios. Não é interessante para mim que os Estados Unidos venham e tirem o minério que é da Europa, que está em território europeu. Então eu vou defender esses minérios. Então, o que eles fizeram? Foram lá, fizeram uma proposta pro Zelensky. Falou assim, olha Zelensky, aqui a gente tá tudo em irmandade, tudo europeu. E vamos formar um acordo aqui, de europeu para europeu. A gente não deixa o minério sair daqui, do solo europeu. Você continua controlando os minérios aí, na terra que já tá aí, né, que você já tá aí. E a gente te apoia aí nas armas, né. E a Ucrânia quase aceitou isso, a não ser que depois, os caras que fizeram essa proposta para ele, começaram a espalhar nas mídias que os minérios eram deles, né? Daí o Zelensky falou, opa, peraí, vocês estão querendo que o minério fique aqui em solo europeu para vocês usarem? Ou para preservar na minha Ucrânia? Aí os caras, não, mas é que existe já um acordo, blá blá blá, blá 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 blá. Enfim, Zelensky percebeu que ali era só mais um lobo mau tentando tirar os minérios dele e não aceitou
esse acordo. Daí, o lobo mau laranja, já eleito, né, o Trump, olhou aquela possível desafeto ali entre os europeus, né, e o Zelensky ali, falou assim, eles brigaram entre si ali, né, ocorreu um desafeto, vou aproveitar essa brecha de fraqueza e vou lá conversar com o Zelensky de novo. Aí ele chegou e falou assim, ô Zelensky, lembra daquele acordo lá no passado, na época das eleições, quando eu ainda não era eleito, que você me ofereceu? Então, agora eu tô eleito e eu pensei melhor. Então, eu não quero mais exigir aqueles 500 bilhões lá que eu tinha te falado, não, cara. Você é meu brother. Vamos fazer um negócio melhor aí. Pode me dar só o acesso aos minerais e o resto a gente conversa. Aí a gente fecha o acordo. Porque você sabe, né? Sendo brother aqui dos Estados Unidos, você tá com nós. Aí o Zelensky falou, não, Trump, agora eu preciso de uma segurança, né? De que se a gente cessar fogo, acabar com a guerra, né? Assinar o acordo de paz, eu preciso de uma segurança dos Estados Unidos de que o Putin não vai quebrar esse acordo, né? Então eu preciso aí que vocês dêem um jeito de pararem ele, se eu cessar o fogo. Porque eu não quero que aconteça igual aconteceu na Crimeia lá, que eles tomaram a Crimeia e depois, passou um tempo, eles agora querem tomar a Ucrânia, né? Então eu não quero que eles tomem a Ucrânia e depois eles queiram outros países e blá blá blá. Enfim, alguém tem que parar o Putin. E aí os Estados Unidos falaram, não, peraí, vamos pensar direito nisso e tal, vamos negociar, pra ficar bom pros dois lados. E nisso, foi enrolando, né? Até rolou uma postagem no X da Olga, eu não sei o nome dela, gente, Olga Stefanishyna, falando que tava quase fechando um acordo entre os Zelensky e os Estados Unidos, né? Vou deixar a postagem dela aqui pra vocês lerem. E aí já tava tudo certo, assim, deles fecharem o acordo, porque já tava meio que alinhado, né, do Trump oferecer essa segurança que o Zelensky quer, e o Zelensky assinar o acordo de paz. Até que veio essa reunião no Salão Oval. E aconteceu esse show de horrores que todo mundo viu. Então, ninguém, no fundo, estava esperando que ia acontecer isso realmente, né? Pegou todo mundo de surpresa, até o próprio Zelensky. Aí você me pergunta, mas por que aconteceu isso? O que aconteceu com a cabeça do Trump que, do nada, ele agiu assim, né? E fez isso como se fosse para arranjar uma desculpa para não apoiar mais o Zelensky. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, no final desse vídeo. Então, quem ficou até aqui vai saber e vai deixar um comentário depois para mim, falando se concorda ou não concorda com isso e os motivos, né, pelos quais concorda ou discorda, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, que os Estados Unidos quer os minerais, né, da Ucrânia, todo mundo já sabe. Que a Europa também quer esses minerais, todo mundo já sabe. A Ucrânia quer manter os minerais na terra deles, a gente também já sabe. Agora, que o Putin está bombardeando e tomando as regiões que estão esses minerais, a gente não sabe, né? Então, assim, é isso que eu vou falar pra vocês agora. A Rússia, por incrível que pareça, uma possível coincidência, está bombardeando e tomando com seu exército as regiões que estão esses minerais. E por que isso será? Sendo que a principal intenção dele seria tomar a Ucrânia. Será que o objetivo dele é somente isso? Somente mostrar o poder e conquistar o território? Eu acredito que não. Existem boatos de que ele também estaria interessado nesses minérios. E o que acontece? O Trump, ele não entra em nenhum acordo se ele não for beneficiado também. Como ele viu que a Ucrânia não tinha nada a oferecer para ele, a não ser os minérios que ele pode conquistar através da Rússia também, e pelo contrário, só estava dando gastos com armamentos e suprimentos, o que nos leva a crer que o Trump está fazendo? Ele arrumou uma desculpa, né, através dessa entrevista, para poder romper o apoio com o Zelensky, e por trás está ocorrendo uma aproximação com a Rússia, porque se a Rússia está tomando esses territórios com esses minerais, os Estados Unidos podem chegar e falar, olha, eu vou te ajudar a terminar com a guerra, fazendo o Zelensky aceitar tudo que você quer, as sanções lá que ele
que o Putin exige que o Zelensky aceite, né? Os Estados Unidos falam, olha, eu vou pressionar ele para ele aceitar isso que você quer, e em troca você divide os minerais comigo. Então, eu acho que isso tá mais real do que as pessoas pensam, né? É óbvio que é uma teoria ainda, tá? Não teve nenhuma notícia, nada que fundamente isso. Mas o que nos leva a entender, diante de todos os fatos e principalmente diante dessa entrevista que rolou agora, é que é isso que vai acontecer, né? Então, escrevam aí se vocês concordam comigo, se vocês pensam que não, que vai acontecer uma outra coisa, que a guerra vai tomar outro rumo, ou que o acordo de paz vai ser feito de outra maneira. Escreve aí nos comentários, deixando o que você acha que vai acontecer, pra gente trocar uma ideia. E vamos esperar, né? Pra ver o que vai acontecer realmente de fato. Tomara que aconteça o melhor pra todos, e mais inocentes não percam a vida por causa disso. E que, se realmente for isso que eu estou falando, que esse possível acordo entre Trump e Putin, né, se realmente acontecer, que o Putin cumpra esse acordo, porque a partir do momento que ele não cumprir um acordo com os Estados Unidos, aí é guerra mesmo, de verdade, entre dois grandões, e as coisas podem ficar bem sérias, bem complicadas, bem graves, porque o Trump também é esquentado, é de agir sem pensar, e o Putin também tem esse perfil. Então, é aquele tal negócio, quando dois... como é que chama aquele bicho, gente? Bisão? Que fica se empurrando assim, se encontra pra lutar e fica um empurrando o outro assim? Bom, quando dois daqueles bichos se encontram, né? É uma luta de quem tem mais poder ali, quem tem mais força, pra poder ver quem ganha. E geralmente quem paga o pato somos nós, né? Pessoas comuns. Porque eles estão lá, na mesinha deles, nas cadeiras deles, controlando os seus exércitos. E quem morre é o pai de família, né? O filho de uma senhora que foi servir, e etc. São pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa briga de poderes. Infelizmente. Bom, eu fico por aqui. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada e cada um seja a melhor versão de si mesmo. E fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau.